O lúpulo é um ingrediente essencial na fabricação da cerveja. Ele é o responsável pelo amargor e aroma da bebida. A Serra Catarinense vem ganhando destaque na produção do lúpulo no estado e foi o local escolhido para ser base de um projeto feito em parceria pela Udesc, uma cervejaria, Epagre e a startup Maneje Bem. Todos os detalhes nós vamos conhecer agora no programa Santa Inovação, que está começando aqui na TV AL. A cerveja é feita com 4 ingredientes básicos: água, malte, levedura e o lúpulo. O lúpulo é um componente utilizado em menor quantidade e de custo mais elevado. Seu uso é essencial para fornecer aromas característicos, além de ser o principal ingrediente responsável pelo amargor, pela estabilidade microbiológica e físico-química da bebida. O Brasil é um dos maiores produtores de cerveja do mundo e 100% do lúpulo utilizado na produção das cervejas brasileiras é importado. Esses dados inspiraram a iniciativa de produzir lúpulo no Brasil e o Planalto Sul foi o local escolhido para o desenvolvimento de um estudo e projeto para fomentar a produção desta planta em solo catarinense. Para conversar com a gente sobre o tema, a gente recebe aqui de maneira remota os pesquisadores, o Léo Rufato, que é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina no curso de Agronomia e na pós-graduação em Produção Vegetal, doutor em Fruticultura de Clima Temperado pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e também com pós-graduação na Universidade Cornell em Nova York. Professor Léo, seja muito bem-vindo ao Santa Inovação. Olá, tudo bem? Como estão? Obrigado pela oportunidade de estar aqui para um pouco sobre essa cultura maravilhosa que é o lúpulo. Perfeito. E a gente recebe também de maneira remota a Mariana Mendes Fagherazzi, engenheira agrônoma e pesquisadora que deu origem à tese Adaptabilidade de cultivares de lúpulo na região do Planalto Sul Catarinense. Mariana, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Vamos conversar um pouquinho sobre essa planta tão fascinadora. Perfeito. Vou começar com você então, Mariana. A produção do lúpulo ela é considerada impossível de ser feita no Brasil. E você foi lá e comprovou através de pesquisas que sim, era viável. Como é que foi a realização desse estudo pioneiro no Brasil e, claro, aqui em Santa Catarina? Então, vou contar um pouquinho da história, mais assim, breve, né? Na verdade, em 2013, eu estava no mestrado e o meu irmão, ele começou a fazer cerveja em casa e ele comentou comigo que era para eu começar a pesquisar sobre o lúpulo, porque todo o lúpulo que ele usava na cerveja era importado. Então ele não conseguia entender o país, Brasil, sendo tipicamente agro, né? Como é que nós não conseguíamos plantar lúpulo? Como é que a gente dependia 100% desse lúpulo vindo de fora, né? Porém, em 2013 eu não conseguia, né, pegar mais um escopo de pesquisa, então eu terminei meu mestrado e aí em 2017 eu decidi retornar, né, à universidade para fazer meu doutorado e eu comentei isso com os meus pais, com meu irmão. E aí ele falou, tá, Mari, então agora é a tua hora de pesquisar sobre o lúpulo. Isso é a segunda vez que ele está me falando sobre lúpulo, né? Então eu vou lá, dei um Google, né, lúpulo Brasil, e veio pouquíssima coisa, assim, veio uma reportagem de um produtor em São Paulo que tinha tido sucesso, mas tinha comprovado que era possível, né? E aí eu vi uma oportunidade de pesquisa. Era algo que as pessoas não acreditavam que era possível, né? Então eu disse, vamos pesquisar sobre o lúpulo. Mas aí eu tinha que encontrar um orientador que aceitasse, né, orientar alguém com o lúpulo. E eu disse, bom, vou bater na porta do professor Léo, que eu sei que ele sempre foi uma pessoa aberta às novas culturas, né? E aí, chegando lá com o professor, e o professor disse, não, Mari, lúpulo não dá no Brasil. Não vamos perder teu tempo, você vai pesquisar sobre a maçã. E eu disse, não, professor, eu não quero maçã, só se for com lúpulo. E foi numa discussão assim, de que está, então, tá isso. Professor, se caso realmente não der uma produção, a gente vai comprovar cientificamente que não é possível produzir lúpulo no Brasil.
mas com dados científicos, né? E aí foi 2017, isso foi em agosto de 2017, quando foi fevereiro de 2018, a gente já teve a primeira colheita, né? Então, acho que já rompeu alguns paradigmas, e aí eu deixo também um pouco para o professor contar um pouco dessa história desafiadora para o lado dele também, né? Que não foi fácil o professor pegar uma cultura nova, né? Então quer dizer, professor, que indicou ali para Mariana ir buscar o estudo da maçã, que lúpulo não ia dar futuro, mas ela bateu o pé e essa insistência dela aí está dando frutos pelo jeito, né? E a estruturação de uma cadeia produtiva partiu justamente a partir dessa tese ali na universidade, né, professor? Sim, tudo aconteceu quando a Mari bateu na minha porta querendo trabalhar com lúpulo. Era uma cultura que nós não trabalhávamos. O acesso no Brasil era praticamente muito difícil de material. A teimosia dela, junto com a persistência nossa, fez com que a gente fosse atrás de materiais para começar a trabalhar. E isso fez lembrar muito o que aconteceu na década de 70 com a maçã. Porque a maçã também na década de 70 nos disseram que não era possível produzir no Brasil maçãs. E hoje nós somos exportadores de maçãs. Isso é interessante, que é uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma de uma cultura onde todos os pesquisadores do mundo inteiro nos dizem que não é possível produzir lúpulo no Brasil. Mariana, com a teimosia, com a persistência, conseguiu comprovar junto com a gente que, alterando as técnicas de cultivo, sim, é possível. É possível você produzir um produto de qualidade que consiga agregar valor para o pequeno produtor. Uma quantidade suficiente para gerar uma renda para que você consiga fomentar isso para a indústria, parceria privada com a universidade e os produtores. Foi uma mudança completa de paradigma e de qualidade de produtos gerado na região. E até então, professor, por que que sempre se batia nessa tecla de não, aqui no Brasil não se produz lúpulo? Já tinha sido tentada a produção, ou é questão do solo, questão do clima? Por que que tinha essa resistência e todo o lúpulo era importado até então, até essa insistência da Mariana? Fala-se que o lúpulo precisa de 14 a 16 horas de fotoperíodo para que ele consiga induzir uma flor de qualidade. É, Só que nunca se foi tentado plantar ele em latitudes menores. Nós trabalhamos sempre com latitudes mais altas, 40, 42 de latitude, que tem um fotoperíodo bastante largo. E nas nossas condições, Lages está a 28, 27 de latitude. E isso você tem no máximo, no alto verão, 14 horas, que é o máximo que nós temos, é o mínimo que o grupo precisaria, entre aspas. E até que ele foi plantado numa condição fora do comum, do tradicional dele. E isso nos surpreendeu muito, porque em função da diversidade genética de cultivares que existem no mundo, algumas cultivares vieram a se adaptar e conseguiram produzir bem nas nossas condições, com manejo diferente, com dificuldades que estamos enfrentando ainda com a cultura e com algumas técnicas como a suplementação luminosa, o uso de lâmpadas para enganar a planta. Uhum. E de enganar a planta, né, que Bacana, dá bacana. as 16 Essas- horas de luz que ela precisa, Aquele sol artificial. um sol artificial. Perfeito. Mariana, seu estudo confirmou que 4 tipos de lúpulo podem ser produzidos aqui em Santa Catarina, né? Todos são cultivados aqui no estado ou existe algum que se mostrou mais adaptável desses 4? Desses quatro, teve dois que se mostraram mais adaptados, né? Foi dos cultivares, que era o Columbus e o Chinook. Porém, a gente não pode também descartar as outras cultivares que estão no mercado, né? Mas até então, até 2020, que foi quando eu terminei o meu trabalho, foram essas duas cultivares e se demonstraram bem produtivas. Hoje já tem mais estudos com outras cultivares que também demonstram uma maior adaptabilidade na nossa região de cultivo.
Mas como o professor Léo comentou, a gente tem que fazer algumas adaptações, principalmente com relacionado à iluminação artificial, para a gente conseguir um teto produtivo almejado pelo produtor. E as características lá da Serra Catarinense influenciaram na escolha dessa pesquisa, Mariana, justamente pela questão da altitude ali e aí o sol que o professor acabou de citar também, né? Claro, é que até então nós líamos, né, e nós pensávamos que o lúpulo ele precisava de uma certa quantidade de frio para ele quebrar a dormência e brotar na primavera, né? Porque assim, nas regiões produtoras, que são as regiões principalmente Estados Unidos, Alemanha e sul da Argentina, são regiões frias. Tem também um fotoperíodo grande, das suas 15 a 16 horas, mas também tem um inverno rigoroso. Então, o que nós tínhamos pensado que, estando na região da Serra Catarinense, que é uma região mais fria do estado, nós teríamos essa condição ideal para o lúpulo. Porém, depois de alguns anos de pesquisa, foi-se a comprovar que o lúpulo não precisa de frio para quebrar a dormência, sim, mas um calor na época reprodutiva dele e de fotoperíodo. Então, a escolha do local lá em 2017 se baseou principalmente pelo frio que nós temos aqui na região. Professor, e essa parceria aí da universidade com essa cervejaria, Epagre e também a startup Maneje Bem, né? Cada um tem um papel crucial no sucesso desse projeto? Sim, a palavra-chave disso é iniciativa privada com o público. Esse é o foco do trabalho de sucesso. Então, nós, como entidade pública de universidade, a gente não consegue fazer sozinho as coisas. Nós precisamos de parceria com a iniciativa privada. A iniciativa privada é mais ágil, é mais rápida, e quando tem interesse econômico envolvido, você consegue agilizar, fomentar muito mais rápido a pesquisa. Nós temos essa parceria com essa grande cervejaria no Brasil, que viabilizou a difusão das cultivares, difusão dos produtores, fazendo com que você consiga levar o conhecimento gerado na universidade de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida para o produtor. Uma grande queixa, às vezes, da pesquisa é a demora da informação chegar ao produtor. E com essas privadas que nós temos, que a universidade tem, você faz isso muito mais rápido. Quem realmente precisa da tecnologia, da informação, é o produtor. Complementando o professor, né, em 2019, nós realizamos um dia de campo na universidade, abrimos a porta da universidade para receber os produtores que estavam interessados em produzir o lúpulo. Nós recebemos mais de 100 produtores num dia de campo para realmente explicar o que nós estávamos fazendo, o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Então, é como o professor falou, a pesquisa ela não pode ficar trancada num lugar só, senão não faz sentido pesquisar. Mariana, e a pesquisa aí você falou que encerrou em 2020, né? Correto. 2020. Então, já temos o lúpulo lá da teimosia da Mariana, como temos parceria com uma cervejaria, em cervejas aí no mercado, sendo consumido pelos brasileiros. Perfeito. Uhum. E qual que é o orgulho aí de quando seu irmão, que era um cervejeiro artesanal, te fez aquele questionamento e agora você vê aí em larga escala na prateleira, nas gôndolas do supermercado aí, você fala, ó, tem um pedacinho meu aí dentro. Não, é orgulho. Ao mesmo tempo que ele é desafiador e às vezes cansativo e às vezes a gente tenta desistir porque é um desafio maior, mas é algo prazeroso também ver que está dando um resultado e está sendo um resultado positivo e que está fazendo a diferença na vida dos produtores também quando eles pensam em ter uma alternativa de renda, né? Então, hoje pensar que nós temos algumas cervejas, alguns rótulos de cerveja sendo utilizado o lúpulo nacional é engrandecedor. E eu acho que nós, falando em Brasil Agro, a gente tem um potencial muito grande em tornar essa produção em larga escala. Hoje a produção ela é muito pequena ainda da quantidade que nós importamos, né? O Brasil importa mais de 3 mil toneladas no ano. E a nossa produção, segundo dados da associação, não chega a dar 1 tonelada, né? Então, assim, é um potencial
muito grande que nós temos ainda, e, e ao mesmo tempo é satisfatório a gente encontrar na gôndola do mercado uma cerveja que eu sei que é produzido com um ingrediente nacional. E essa questão da importação que a Mariana citou, o motivo seria porque é mais em conta trazer o lúpulo de fora, a produção em solo catarinense ou em solo nacional, ela se torna mais cara por essa questão da iluminação artificial ou por poucos incentivos. Qual que é a matemática aí? Por que a gente não produz mais lúpulo e tem um mercado maior aí nessa questão da venda desse insumo? Chama-se economia de escala. Então, nós temos uma cadeia bastante organizada nos Estados Unidos, na Alemanha, no leste europeu, em que eles têm grandes produtores e têm uma escala maior de produção e conseguem fornecer o produto o ano inteiro com uma qualidade estándar. O que nós precisamos no Brasil é realmente aumentar as áreas produtivas para que a gente gere uma economia de escala. Nós temos duas possibilidades: ou aumentarmos o número de produtores de lúpulos, ou aumentarmos as áreas dos produtores, para que você viabilize muitas vezes a parte de mecanização. A mecanização facilita muito o trabalho e diminui os custos disso. Só que para isso você precisa ter uma escala um pouco maior para que viabilize a compra dos equipamentos, para trabalhar em forma ou coletiva ou individual de produtores, para produzir quantidades um pouco maiores do que está sendo trabalhado. Mercado tem. Existe muito mercado para o lúpulo no Brasil. A gente consome muito lúpulo importado. Existe um pouco de preciosismo de algumas empresas dizendo que o lúpulo nacional não é de boa qualidade. Isso é mentira. O nacional tem uma ótima qualidade quando ele é colhido e trabalhado de forma correta. A diferença está na escala de produção e na oferta do produto no tempo durante todo ano. E isso a gente pode mudar. A gente pode mudar acreditando na cultura e aumentando a escala. Uma coisa que nós estamos trabalhando agora bastante forte na universidade, com o término da tese da Mariana, nós continuamos trabalhos em parceria com a Universidade de Lavras e um viveiro comercial de São Paulo e uma universidade dos Estados Unidos, da Virgínia. Nós estamos introduzindo um banco de germoplasma completo dos Estados Unidos, principalmente de cultivares sul-americanas, bastante adaptadas às condições semelhantes à do Brasil, onde alta umidade e alta concentração de temperatura amena igual à nossa, para que a gente consiga ampliar a área de cultivo das regiões. Então, o trabalho não parou, a pesquisa nunca parou. Ela sempre continuou e sempre está evoluindo em função das demandas do mercado. Nas parcerias, mais gente se agregou ao projeto, que começou com a Mariana, mas sempre buscando o quê? Trazer respostas para o produtor, trazer renda. A gente vai dar uma breve pausa no programa Santa Inovação, a gente vai voltar depois do intervalo para continuar conhecendo um pouco mais do lúpulo, né? Dessa pesquisa, desse estudo que finalizou em 2020 por parte da Mariana, mas segue aí de acordo como o professor Léo acabou de citar. Então não saia daí que a gente volta já já aqui pela TVAL. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando um tema bem interessante, a produção de lúpulo em território catarinense, mais precisamente lá na Serra. E isso partiu de um estudo da Mariana, que está conosco aqui, e também em parceria com o professor Léo. E a gente estava falando no bloco anterior a respeito do término da pesquisa da Mariana, mas o professor falou que depois continuou com pesquisas também, estudos, não parou ali em 2020. Tem muita coisa rolando ainda, professor Léo? Sim, sim. A pesquisa nunca parou sobre o lúpulo. Nós tivemos mais uma tese defendida sobre o uso do lúpulo nacional em cervejas produzidas na Serra Catarinense, onde uma das cervejas foi premiada por um concurso de cerveja promovido por uma cervejaria. Tivemos outra dissertação de mestrado
defendida sobre a adaptação dos lúpulos a diferentes regiões do estado de Santa Catarina, regiões mais altas, regiões mais baixas, com mais frio, menos frio. E agora temos uma dissertação em andamento do Ian, que é sobre suplementação luminosa, que esse é o foco hoje da pesquisa principal que se está trabalhando, que é fornecer luz para a planta. E o Ian ainda está trabalhando, realizando um diagnóstico dos produtores de lucro da Serra Catarinense, fazendo um levantamento das dificuldades, dos problemas, dos casos de sucesso, para tentar fomentar uma extensão técnica para os produtores, para que eles realmente enfrentem as dificuldades de forma mais fácil, que você é essa solução para eles. Muitas coisas a gente se tornou uma linha de pesquisa muito interessante, o lúpulo na universidade. Várias outras universidades nos procuram para que a gente forneça material, para que a gente forneça informações para trabalhar em parcerias. A mais nova parceria é com a Universidade de Lavras, onde nós temos um centro de biologia e tecnologia de produção de lá, onde estamos realizando em conjunto esse trabalho de avaliação de cultivares de lúpulo em 3 regiões distintas: a Serra Catarinense, Lavras e na Virgínia. A Virgínia, nos Estados Unidos, sempre foi uma região tradicional produtora de lúpulo. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, diminuiu muito a produção da Virgínia, passando muito para Washington e Oregon, os locais dos Estados Unidos. Agora, se está retomando a produção de lúpulo na Virgínia, com o uso de cultivares mais resistentes a doenças e mais adaptados às condições de clima úmido. A Virgínia é um estado que chove muito, como nós também, e eles estão muito interessados nessa tecnologia. Hoje eu estou no México, na região de Chihuahua, que é uma região de produção de maçãs também aqui da região. Eles também estão interessados. Eu estou aqui para apresentar uma das palestras sobre a produção de lúpulo em condições de clima brasileiro. Porque, como a Mariana disse, o pessoal dizia que não produzia no Brasil. E a gente provou que realmente produz lúpulo no Brasil. Quebrando fronteiras. O professor, inclusive, para quem não sabe, ele está online, mas ele está lá no México fazendo um trabalho e surgiu também, né, nessas macieiras aí, né, a possibilidade também do cultivo de lúpulo, né, professor? Sim, o pessoal está interessado porque o pessoal precisa diversificar dentro das suas propriedades. Não podemos colocar todas as cestas, todos os ovos numa cesta só. Então, esse é o objetivo. O pessoal precisa diversificar renda, diversificar atividades. Maçãs é o que acontece na Serra Catarinense. Nós abrimos o programa também falando de uma parceria com uma grande cervejaria nesse estudo, nesse projeto, mas usando o exemplo do seu irmão das cervejarias artesanais, que é muito forte aqui em Santa Catarina, inclusive. A gente tem muitas cervejas premiadas, né, que são cervejas que nasceram ali dentro da casa, né, dos produtores. Sim. Utilizam já o lúpulo nacional também em cervejarias artesanais? Utilizam. A própria Lombir, que é de Lauro Miller, né, uma cervejaria aqui de Santa Catarina, ela utilizou em alguns rótulos, né, e algumas delas foram premiadas, como a Toda Nossa, se não me falha a memória, né, e a Green Belly, que foi uma cerveja barriga verde, né, traduzindo o rótulo. E sim, dessas outras cervejarias também estão usando, né, e eles viram também como potencial de mostrar para os consumidores catarinenses, né? Tentar incentivar o produto local. Isso também é interessante. A gente vai chamar uma matéria agora porque a produção de lúpulo também, né, como a gente viu, é um mercado disponível para agricultores aqui de Santa Catarina e considerado uma revolução aí no mercado cervejeiro. E uma das principais iniciativas da estruturação dessa cadeia produtiva foi a criação da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, com sede em Lages, na Serra Catarinense. Vamos acompanhar. De acordo com dados da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, a APROLÚPULO, em 2021 haviam 21 produtores em Santa Catarina. Este número coloca o estado no 2º lugar do ranking de um mercado que já vem colhendo bons resultados. Conseguimos produzir com uma qualidade igual
ou superior ao lúpulo importado, além de ter uma característica favorável, que é o frescor, que é o tempo da colheita e o tempo da utilização. A expectativa para os próximos anos é o fortalecimento do setor e um crescimento contínuo. Em breve, teremos quantidades para poder atender o mercado cervejeiro com uma alternativa de lúpulo produzido no Brasil, com características tropicais. Isso poderá fazer uma grande diferença. Bacana, Mariana. Parece que você também participou desse processo aí da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, né? Então, esse movimento ele ganhou muita força em 2017. Vários produtores aqui da região, eles estavam sentindo essa necessidade de ganhar força, né? De a gente ter uma união e começar a tentar implantar alguns projetos, tentar ganhar visibilidade no mercado. Então, nós, naquele momento, vimos que a criação de uma associação, ela traria e traz ainda muitos resultados positivos para os produtores. Então, nós reunimos os produtores que tinham na época, que eram poucos, e decidimos criar essa associação e precisaríamos também de um local. Qual seria a nossa sede da associação, né? E aí, voltei novamente para o professor Léo e disse, professor, a gente pode criar a associação e colocar a sede na UDESC, em Lages? Ele disse, não pode, Mari, vamos lá, né? Então, no dia 19 de maio de 2018, foi criada a Associação Brasileira dos Produtores de Lúpulo, com sede na UDESC, em Lages. É isso, professor. Então foi mais um pedido da Mari aí atendido e até hoje temos lá a sede dentro da UDESC, é isso? Isso mesmo. Foi um marco a formação da Associação Produtora de Produtores de Lúpulo, porque isso deu corpo aos produtores e deu muita força política. E essa força política fez com que várias atividades fossem viabilizadas, como o registro de produtos fitossanitários para serem usados na cultura. Porque, como era uma cultura relativamente nova, nós não tínhamos nenhum produto para combater as doenças, combater os insetos que atacavam a cultura, registrado. E nós fizemos, através da associação, esse pedido ao Ministério da Agricultura para usarmos os mesmos produtos que são utilizados nas videiras, nas uvas. E esse produto foi atendido e hoje nós estamos aguardando a liberação dos chamados minor crops, o uso de produtos para culturas menores que atendam ao lúpulo. Tudo isso é possível com a política da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, senão nós não conseguiríamos isso, não conseguiríamos viabilizar essas atividades para fomentar o cultivo, para facilitar o cultivo na região. Sim, você viu, Serra Catarinense e todo o Brasil. Isso, todo o Brasil pudesse utilizar produtos agora registrados, oficiais, para a cultura do lúpulo. Perfeito. Mariana, e depois do teu estudo que iniciou lá na Serra Catarinense, a conclusão, o sucesso, né? Lógico, tem muito a crescer ainda. Identificou alguma questão assim de região, aqui falando de Santa Catarina, tem como sair da Serra e ter o plantio em outras regiões do estado aqui também, não? Tem sim, Felipe. Hoje a gente já tem alguns produtores tendo sucesso no sul do estado, na região do Vale do Itajaí, próprio Oeste. Então, assim, é uma planta bem versátil, sabendo dar um manejo ideal para a planta, a gente consegue produzir em diversas regiões, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil. Nós temos regiões produtoras do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, tem produtores no Alagoas, tem produtor no Rio Grande do Norte. Então, assim, é uma planta que se demonstrou uma versatilidade muito grande, mas que, claro, cada região vai ter um manejo específico para ter um desempenho ideal, né? Ok. O primeiro passo, professor, então, pelas suas palavras, pelo que eu entendi, o primeiro passo é provar que o lúpulo catarinense, o lúpulo nacional brasileiro, ele tem a mesma qualidade ou, quem sabe, dependendo dos estudos, até uma qualidade superior ao de fora, produzido lá fora, para que possa ter um aumento de escala, um aumento de produção, uma redução de custo e aí sim o mercado nacional começar a consumir mais esse produto? Isso mesmo.
Nós temos que criar a economia de escala. A economia de escala é ter um volume maior produtivo. O diferencial de qualidade do produto já está sendo identificado, principalmente em algumas regiões específicas. Já se sabe que o nosso lúpulo ele tem aromas diferenciados, produzem aromas que só no Brasil foram encontrados, esses aromas. Isso faz com que você consiga produzir uma cerveja diferente. E sabe que o consumidor... Única, né? Com identidade brasileira, né, professor? Exatamente. O consumidor de cerveja, ele é ávido por novidades. Então, você experimenta vários tipos de cerveja, vários sabores, vários aromas, e esse lucro proporciona a você sair da vala comum do sempre o mesmo. Você ter diferenciados com qualidades que chamem a atenção do consumidor, fazendo com que ele vá buscar especificamente aquele produto por ser bom e ser diferente da que é ofertado tradicionalmente. Porque a grande massa de cerveja oferecida hoje tem pouca diferença. Entre os sabores, entre os aromas. Mas as cervejas especiais que estão sendo introduzidas no mercado, estão ganhando muita importância, vão ter um valor muito grande quando trabalhado com o lúpulo nacional. E o lúpulo nacional vai proporcionar essa variabilidade, essa diferença de sabores e aromas diferentes para o consumidor. Perfeito. A gente tem um minutinho, eu vou deixar para a Mariana, então, responsável pelo início de toda essa pesquisa, para a gente encerrar. O que vem pela frente aí, Mário? Apesar de você ter encerrado lá em 2020, o professor falar que deram sequência em toda a pesquisa, o que a sua mente está bolando aí pela frente quando a gente fala em questão de lúpulo? Tem mais algum estudo encaminhado? Estudo, assim, da minha parte hoje, não mais, né? Mas a gente continua fazendo algumas parcerias e testes com a universidade, propriamente com a EPAGRE, né? Mas a gente vê que a pesquisa deu um resultado positivo em termos para a universidade também, mas também para a sociedade, que é que a gente buscava até então. E daqui para frente é tentarmos, né, incentivar mais produtores a cultivar essa planta e gerar uma renda alternativa para eles. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação no programa Santa Inovação, Mariana. Obrigada, eu que agradeço. Professor Léo, muito obrigado pela sua participação diretamente aí do México. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que nos assistem. Espero que isso tenha causado um impacto positivo para quem tem interesse de entrar na cultura. Acho que é uma cultura bastante fascinante e um retorno financeiro bem interessante quando trabalhado em parceria com as cervejarias. Ótimo. Conversamos então com o Léo Rufato, professor da UDESC, e também a Mariana Mendes Feguerazzi, que é engenheira agrônoma e que deu origem a toda essa pesquisa, a todo esse estudo. E agradecemos a você também que nos acompanhou aqui por mais um programa Santa Inovação na TVA. Até o próximo programa.